Os 10 mandamentos. As águas do Mar Vermelho ainda ecoavam nos corações dos israelitas quando seus pés tocaram a areia quente do deserto de Sur. Atrás deles, o poderoso exército do faraó jazia submerso nas profundezas do mar que Deus havia partido ao meio. A liberdade tinha gosto de sal e promessa, mas o deserto se estendia diante deles como um mar de areia infinito, implacável e sedento. 3 dias caminharam sob o sol escaldante, 3 dias sem uma gota de água para molhar os lábios rachados das crianças que choravam nos braços de suas mães. Quando finalmente avistaram Mara, correram como quem encontra um oásis de esperança. Mas a esperança se transformou em desespero quando provaram as águas amargas. O povo, que havia cantado vitória nas margens do mar, agora murmurava contra Moisés. O que havemos de beber? Suas vozes ecoavam carregadas de medo e frustração. Moisés clamou ao Senhor e Deus, em sua infinita misericórdia, mostrou-lhe uma árvore. Quando Moisés a lançou nas águas, o amargo se transformou em doce. Ali, o Senhor fez uma aliança com seu povo e lhes deu estatutos e decretos. Seguiram então para Elim, onde 12 fontes de água brotavam da terra, e 70 palmeiras ofereciam sombra generosa. Era um prelúdio da provisão divina que estava por vir. Mas o deserto tem uma maneira cruel de testar a fé dos homens. No deserto de Sim, 45 dias após deixarem o Egito, a fome começou a apertar o cerco. Toda a congregação murmurou novamente, e suas palavras eram como flechas contra Moisés e Arão. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão até nos saciar. Os ventres vazios faziam até a escravidão parecer melhor que a liberdade. Então o Senhor disse a Moisés: farei chover do céu pão para vós. E naquela mesma tarde, quando o sol começou a se pôr tingindo o deserto de dourado e púrpura, uma nuvem de codornizes cobriu o acampamento. Carne havia em abundância. Pela manhã, quando o orvalho secou, pequenos flocos brancos como geada cobriam o chão. Que é isto? Perguntavam uns aos outros em hebraico. Manhu. E assim o chamaram de maná, o pão do céu. Tinha gosto de bolos de mel e seria o alimento de Israel durante 40 anos de jornada. Em Refidim, a sede voltou a atormentar o povo. Não havia água e o desespero se transformou em revolta. Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? A multidão estava prestes a apedrejar Moisés, mas o Senhor ordenou: toma contigo alguns anciãos de Israel e vai adiante do povo. Eu estarei ali sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água. E quando Moisés golpeou a pedra com seu cajado, água fresca jorrou como um rio no deserto, matando a sede de milhares. Finalmente, no 3º mês, após a saída do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Diante deles erguia-se uma montanha majestosa, imponente, que tocava os céus. Ali acamparam, e Moisés subiu ao encontro de Deus. A voz do Senhor ressoou clara e solene. Assim dirás à casa de Jacó: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino sacerdotal e nação santa. Quando Moisés desceu com estas palavras, o povo respondeu em uníssono, suas vozes se erguendo como uma só: tudo o que o Senhor falou, faremos. Era uma promessa solene, um compromisso que ressoaria através das gerações. O Senhor então ordenou: vai ao povo e santifica-o hoje e amanhã. Lavem suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia descerei sobre o monte Sinai diante dos olhos de todo o povo. 2 dias de preparação, 2 dias de expectativa crescente,
2 dias em que cada coração se perguntava como seria estar diante da presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. Moisés estabeleceu limites ao redor do monte e advertiu solenemente: guardai-vos de subir ao monte ou tocar sua base. Quem tocar o monte certamente morrerá. Ao amanhecer do 3º dia, o impossível aconteceu. Trovões rasgaram o silêncio do deserto, como se o próprio céu estivesse sendo partido. Relâmpagos cortavam o ar em faixas de luz branca e cegante. Uma nuvem espessa, pesada, densa como a própria eternidade, desceu sobre o cume do monte. E então veio o som da trombeta, um sonido que começou baixo e foi crescendo, 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 até que cada coração no acampamento batia no ritmo daquele chamado sobrenatural. O povo estremeceu. Moisés os conduziu para fora do arraial, e todos ficaram ao pé do monte, com os olhos arregalados de temor e assombro. O Monte Sinai estava completamente envolvido em fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como de uma fornalha gigantesca, e todo o monte tremia violentamente. A terra se movia sob seus pés, o trovão rolava sem cessar. E o som da trombeta tornava-se cada vez mais forte, mais penetrante, mais impossível de ignorar. Moisés falou, e Deus lhe respondeu com voz de trovão. E então, naquele momento suspenso entre o tempo e a eternidade, o Senhor pronunciou as palavras que mudariam o curso da história humana para sempre. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem te encurvarás a elas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas o 7º é o sábado do Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Cada palavra ecoava como martelo sobre bigorna, gravando-se não apenas em tábuas de pedra, mas na própria alma de Israel. Os 10 mandamentos não eram meras regras, eram a constituição moral de um povo, o fundamento de uma nação, o alicerce de uma aliança eterna entre o Criador e suas criaturas. O povo, vendo os trovões, os relâmpagos, ouvindo o sonido da trombeta e contemplando o monte fumegante, tremeu de tal maneira que recuou e ficou de longe. Com vozes embargadas pelo terror sagrado, disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés, o mediador escolhido, respondeu com firmeza e ternura: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Enquanto o povo permanecia à distância, tremendo, Moisés se aproximou da escuridão espessa onde Deus estava. Ali, envolto na nuvem da presença divina, receberia todas as leis, ordenanças e estatutos que governariam Israel. A aliança estava selada com fogo, trovão e a palavra do Deus vivo. Israel seria seu povo peculiar, e ele seria o seu Deus para sempre. Se você gostou, inscreva-se neste canal e deixe um like. Até a próxima história bíblica.